Estamos de volta com Painel Cidadão. Retornando então com o segundo bloco do Painel Cidadão e com o Dr. Michel Feres falando das questões eleitorais e das eleições para este ano de 2012. Dr. Michel, como são escolhidos os candidatos dentro de um partido para concorrer às eleições? E qual a data limite, especificamente esse ano, para essa escolha? A Lei 9.504 de 97 fixa o período entre 10 e 30 de junho de todos os anos eleitorais para que os partidos realizem as convenções e definam os seus candidatos. Cada partido tem o seu critério. Como eu estava mencionando anteriormente, o princípio é mais ou menos o mesmo que rege a nossa vida civil. A princípio, o que a lei não veda, o cidadão pode fazer. Então, a lei eleitoral e as resoluções do TSE trazem as diretrizes gerais. Dentro dessas diretrizes, desses parâmetros e de algumas normas que o próprio TSE e a própria lei eleitoral, o Código Eleitoral também coloca como proibido ou permitido, é que o partido vai trazer a público o seu candidato. Nesse meio, o partido tem ampla liberdade para indicar o seu candidato. Eu vou até contar um fato real, que já foi julgado há muito tempo. Evidente que eu não vou falar as pessoas envolvidas no julgamento, mas só para o telespectador. Conta o crime, mas não conta o criminoso, isso, né? Não, mas é que é um exemplo que cabe nessa pergunta que você me fez. Em uma das eleições que eu já atuei, um determinado candidato não foi indicado a prefeito pelo partido. E ele entendia que deveria ser ele e não aquele candidato que o partido indicou. E ingressou com mandado de segurança, entendendo que ele tinha o direito líquido e certo, que ele era o candidato natural para ser indicado para aquele cargo eletivo. E naquele julgamento, a minha conclusão é de que, na verdade, ele não tem esse direito. O partido é livre para indicar quem ele quiser. Não interessa se ele foi bem na última eleição ou se ele é o atual prefeito. Isso era uma questão interna corporis, que o próprio partido tem a liberdade para indicar quem vai ser o seu representante naquela eleição. Não cabe à justiça eleitoral se imiscuir nesse meio e indicar o partido, indicar o candidato A ou B, né? Salvo uma questão extrema aí de perseguição política, de fraude em própria convenção interna, mas eu quero deixar bem claro, a justiça não vai indicar o candidato. Pode ser questionada, vamos dizer, a forma que foi feita, a legalidade do ato. Isso pode ser questionado, mas jamais a justiça eleitoral vai dizer quem o partido pode ou deve indicar a qualquer forma de candidatura. Isso é com o próprio partido e a coligação. Isso explica bem a questão do... Vamos pegar aqui, sem nenhuma questão depreciativa, quem quer que seja, o Zé das Couves. Ele se acha no direito de ser indicado pelo partido a concorrer à eleição. Mas, de repente, ele não se enquadra dentro daquelas coisas do partido. Sim. Quer dizer, a justiça está fora disso. Está fora. Agora, o Zé das Couves, ele preenche todos os requisitos. O partido, na forma, no conteúdo, na realização da convenção, deixou de cumprir alguma forma prescrita em lei, aí sim... Aí pode ser, a justiça pode ser acionada. Mas para que fique bem claro, vamos dizer que haja um determinado candidato, esse que você está falando, Zé das Couves, seja uma pessoa bem apessoada, fala bem, tem um bom retrospecto, tem uma boa reputação, só que é um desconhecido no meio político. E tem aquele outro candidato, o João das Couves, que é uma pessoa que tem mais penetração no meio social, que todo mundo gosta, que já é conhecido. Se o partido escolher esse segundo em detrimento do primeiro, não é porque esse primeiro se acha, em tese, vamos dizer assim, mais ético, mais bem apessoado, melhor, mais afortunado, que ele tem que fazer o partido engolir goela abaixo a indicação dele ao cargo. Isso não existe, é o partido que decide. Muito bem. Já nessa mesma linha de conduta, este ano, quais são os prazos, filiação, desincompatibilização,
nós temos todas essas regras para que os candidatos possam a reeleição e também a eleição. Existem prazos para isso. Eu gostaria que o senhor pudesse esclarecer. Então, a lei eleitoral, ela traz uma série de prazos para um sem número de atos que acontecem na eleição. Até um ano antes da eleição, o partido, o candidato deve estar regularmente inscrito. Só para esclarecermos, a eleição esse ano, 7 de outubro. 7 de outubro e, se houver segundo turno, 28 de outubro. Ok. Nas cidades em que há mais de 200 mil eleitores e para os cargos para eleição para prefeito e vice-prefeito. E nós temos a data de indicação do candidato para as eleições desse ano, limite até às 19 horas do dia 5 de julho deste ano. Julho. Certo, 5/7. 5/7. E há vários outros atos que muitas vezes a população não sabe, mas existe uma cerimônia de lacração de urnas, de verificação, de prestação de contas, de início de prazo para declaração de contas, uma série de na sequência nós vamos falar disso também. E há o prazo fixado para isso também, é feito de uma maneira formal, alguns deles são feitos inclusive no cartório eleitoral, com a presença dos fiscais, dos representantes dos partidos políticos, do juiz eleitoral, do promotor eleitoral. Enfim, o nosso processo eleitoral, eu posso dizer, sem dúvida nenhuma, é um exemplo para o resto do mundo. Tanto é que o americano quer nos copiar, né? Olha, eu digo mais. Nós falamos disso já na sequência, vamos só rodar um break comercial. Na sequência, nós continuaremos nesse assunto. É um minutinho, nós já retornaremos. Voltamos em instantes com Painel Cidadão.